A graça e a paz, irmãos. Sabemos que todas as vezes que Deus quer manifestar o seu poder de uma maneira poderosa, gigantesca, ele se apresenta como um Deus de fogo, um fogo consumidor. Nós vemos na Bíblia todas as vezes que ele quer demonstrar quem ele é, ele se manifesta com um fogo, com uma chama ardente. Vemos Deus falar na sarça ardente com Moisés, vemos Deus liberar o Espírito Santo através de chamas, de línguas de fogo pousando sobre cada pessoa. Vemos Deus revelar que é Deus através de Elias consumindo o holocausto com fogo que vem do céu. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3 versículo 23: esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Nós conhecemos, eu não sei se você conhece esse texto, mas ele fala de homens, de 3 homens fiéis a Deus, homens de fé, homens que foram testados e provados. A palavra de Deus diz que eles confiavam extremamente, unicamente em Deus, e vivendo numa nação completamente mundana, totalmente fora dos padrões e da vontade de Deus. Eles decidiram não ser iguais a todo mundo, decidiram caminhar na contramão, decidiram ser diferentes, decidiram transmitir a mensagem de Deus, decidiram refletir a glória de Deus na vida deles. Todas as vezes que você quiser ser um instrumento de Deus, Deus manifestará o poder dele em você. Mas se você deseja mais, se você deseja ser incendiado com o poder do alto, se você deseja ser revestido, completamente queimado pelo fogo do Espírito Santo, pode ser então que chegou a hora de você cair na fornalha ardente. Pode ser que chegou o momento de você cair na fornalha em chamas. Sabe, muitas vezes nós temos uma ideia errada. Nós achamos que todos os problemas e as provações são porque nós estamos fazendo coisas erradas, mas às vezes Deus coloca a nossa fé à prova para nos elevar a um nível mais alto no seu poder e na sua graça. E foi isso que aconteceu com esses 3 amigos que eram consagrados a Deus. Deus já havia feito coisas tremendas na vida deles. Eles já haviam sido tirados da escravidão e já estavam numa posição de honra, mas Deus desejava elevá-los ainda mais. Saiba, querido, Deus quer te levar ainda mais alto na sua presença. Deus quer te levar muito além daquilo que você tem vivido. Se você acha que já viu sobrenatural, irmão, ainda há muita coisa que Deus deseja revelar na tua vida, sabe? E nós vemos que aqueles 3 amigos, eles dão uma resposta direta e sem rodeio para aquele rei que desejava que eles se curvassem diante de uma estátua. Ele ainda provoca a fé deles, dizendo lá no versículo 24: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ele provoca aqueles homens dizendo que nem Deus seria capaz de livrá-los da sua mão. E nós vemos nesse versículo 24 o poder
glória de Deus manifestando. Eles respondem: o Deus que nós servimos, Ele nos livrará da fornalha ardente, nos livrará da sua mão, ó Rei. Eu quero falar para você, sabe, a fornalha ali significava não só um lugar de provação, mas era um lugar agora de ser aperfeiçoado no poder de Deus. Era um local agora de ser transformado, a glória de Deus, de ser transformado na própria brasa viva de Deus. Você sabia que a fornalha não só é um símbolo de prova, não é só um símbolo de luta, não é só um símbolo de sofrimento, mas é também símbolo de crescimento extraordinário em Deus. Talvez você esteja enfrentando fornalhas na sua vida, fornalhas no seu casamento, fornalha das dívidas, fornalhas de solidão, fornalhas da enfermidade, fornalhas de desemprego. O que significa passar pela fornalha? Significa que às vezes passaremos por provações, por lutas intensas, por adversidades, por coisas que desafiam a nossa fé. Isso para mim é o clímax do que significa a fornalha. Pois a fornalha para aqueles 3 homens era um desafio à fé. Até onde a sua fé vai? Até onde você crê em mim? E quando as provações vêm, e quando os obstáculos se levantam, até onde vai a sua fé? Até onde você está disposto a ir por mim? Fornalha também pode ser um alto preço que nós pagamos pelas decisões corretas que a gente toma. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram jogados na fornalha por tomar uma decisão errada. Pelo contrário, eles foram jogados na fornalha porque tomaram a decisão certa. Eles escolheram não dobrar os joelhos diante de uma imagem de escultura. Eles decidiram honrar a Deus até o final. Sabe, não é porque você está passando pela luta, pela provação, que você fez algo errado. Muitas vezes nós aprendemos isso por aí, que nós estamos passando pela luta porque fizemos coisas erradas, mas nem sempre. Sabe, a Bíblia diz que homens que fizeram coisas certas foram parar na fornalha. A Bíblia diz que José, por ele não ceder às provocações, às tentações da mulher de Potifar, que queria dormir com ele, por causa disso, por ele não ceder, ele foi lançado injustamente na prisão, mas lá ele foi forjado por Deus. Moisés, ele também decidiu fazer o que é certo. Ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, ele escolheu sofrer junto com o povo. Paulo também decidiu fazer o que é certo, decidiu pregar o evangelho, e por causa disso ele foi perseguido. Sabe, se você decidir ser um crente, ser um cristão fiel, obediente a Deus, obediente à sua palavra, se prepara para a fornalha ardente. Sabe, se prepare. Não significa que você está na fornalha porque fez algo errado, não. Mas é porque Deus quer te levar a um nível mais alto do poder de Deus, a qual você nunca viveu. Deus quer elevar o seu nível e estender o seu chamado, sabe? Então você precisa decidir quem você é. Aqueles homens, quando foram jogados na fornalha, eles sabiam exatamente quem eles eram e quem era o Deus que eles serviam. Agora fica tranquilo, quero falar para você, sabe, pode ser que você esteja passando nesse momento por uma situação de fornalha, mas quero que você fique tranquilo, porque se você entrou na fornalha por escolher fazer a vontade de Deus, por escolher fazer o que é certo, por escolher ser honesto, Jesus então vai entrar com você nessa fornalha e o fogo não vai te queimar. É isso que o rei fala no versículo 24, nós não atiramos 3 homens amarrados. E ele diz no versículo 25, olha, estou vendo 4 homens desamarrados. Essa palavra me queimou o coração, porque eles caíram todos dentro da fornalha amarrados e foram desamarrados no fogo. Significa, nós sabemos que esse símbolo de amarra, de corda, de prisão, significa que mesmo eles sendo homens chamados
amados, escolhidos, vivendo uma vida consagrada, separada para Deus, ainda havia limitações na vida deles, ainda haviam limites, ainda haviam fraquezas, ainda haviam coisas na qual Deus desejava romper. E eles romperam dentro do fogo, eles romperam dentro da fornalha, eles foram desamarrados dentro da fornalha. E entenda isso para você: a fornalha é para quebrar com todos os seus limites, a fornalha é para quebrar com tudo aquilo que te impede de romper extraordinariamente no reino de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus, naquilo que Ele deseja fazer em você, naquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Então não tenha medo de entrar na fornalha. A Bíblia diz lá em Isaías que quando passares pelo fogo, não te queimarás. Essa é a promessa de Deus para os seus filhos, todas as vezes que eles se posicionam em fé, todas as vezes que eles decidem obedecer a Deus. E aqueles homens foram jogados na fornalha por decidirem se posicionarem a favor da palavra de Deus, a favor da vontade de Deus. E como o próprio profeta Isaías determinou que quando passares no fogo, ele diz que não livraria do fogo, mas ele diz: quando você passar, quando chegar a hora da fornalha, quando chegar a hora do fogo, você não vai se queimar. E olha que coisa poderosa, a Bíblia diz que 4 homens desamarrados, ilesos, andando no fogo, o 4º homem parecia como o filho dos deuses. A Bíblia diz que eles andavam no meio do fogo, é como se agora eles queimassem, mas esse fogo que os queimava agora não os consumia mais a sua carne. É como se eles fossem o próprio fogo, é como se eles fossem a própria brasa viva de Deus, misturada com um fogo ali, que o fogo não afetou, não machucou, não os feriu, deixou eles ilesos, nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus quer te levar a um nível extraordinário nesses dias. Então se posicione em Deus, deixa Deus queimar o seu interior, deixa Deus queimar você com a presença do Espírito Santo. Ó Pai, não ceda às tentações, não ceda aos ataques do inimigo, se posicione em fé, que Deus vai te levar a um novo nível. Deixe o Espírito Santo tratar em você. Deixa Deus manifestar o fogo dele na sua vida. Oh, aleluia. Oriandará, massuri, cantará, machere, andarás. Sabe, quero fazer uma pergunta para você. Quero te falar uma coisa: nem tudo que nós passamos é porque Deus está nos castigando, porque muitas vezes nós temos essa ideia, mas é porque é algo especial que Deus quer fazer em nós e nas nossas vidas. Sabe, Jó, ele teve a sua fornalha, passou num momento muito difícil, mas no final Deus o transformou, sabe? Ele foi consumido de enfermidade do alto da cabeça às plantas dos pés, mas Deus transformou no final em vitória tudo aquilo que ele viveu. Foi para que ele fosse levado a um novo nível. Deus vai te levar. Agora eu quero te dizer uma coisa: se o próprio Jesus, se o próprio Filho de Deus, Filho amado de Deus, não escapou da fornalha, ele também não ficou livre da sua fornalha, Deus também não vai nos livrar da fornalha. O que nós temos que saber é a mesma coisa que aqueles homens. Ele diz: Deus nos livrará do fogo, Deus nos livrará, Deus estará conosco. Eles caíram amarrados, mas saíram ainda mais poderosos em Deus, saíram muito mais poderosos em Deus, com muito mais unção. A Bíblia diz que quando saíram da fornalha, todo o povo se rendeu à fé que eles tinham, inclusive o próprio rei, que foi o instrumento que Deus usou para jogá-los na fornalha. Saiba, as fornalhas podem acontecer como resultado da nossa fidelidade a Deus. Às vezes podemos achar que a fornalha acontece por causa da nossa desobediência, mas nem sempre é assim. Mas nós sabemos que a fornalha é usada para aumentar o nível do poder de Deus em nós. Daquele feito marcou a vida deles para sempre, marcou a nação, marcou o povo
povo daquela época até hoje. Nós sabemos e oramos. Deixa queimar, Espírito Santo. Incendeia-nos com esse fogo. Transforma-nos. Mas o que nós queremos é ser levados a um novo nível espiritual em Ti. Amém?